Olá, tudo bem? Sou Rafael Derrico, estamos começando mais um HitCast. Seja bem-vindo à segunda temporada do HitCast. Nós estamos aqui hoje gravando o 15º episódio. E o HitCast é um oferecimento do Hit, que é a melhor e mais completa plataforma de monitoramento de ativos de TI, TA, TO, UPS e IoT do mercado. E para você que não sabe, o Hit também tem os seus próprios devices de IoT com tecnologia própria. Para saber um pouco mais, eu vou deixar um link aqui embaixo para que você possa acessar e saber mais sobre o Hit e seu portfólio de produtos e serviços. Aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, inovação, falar um pouco sobre o mundo de startups, sobre growth, parte de marketing. É um prazer de receber aqui Eduardo Santos, que é cofundador na Field Control. Vamos falar um pouquinho sobre a Field Control, que a Field Control faz. Também é um entusiasta aí da área de tecnologia. E, cara, eu te admiro pra caramba com esse negócio aí de ser um triatleta, um Ironman. Bacana isso. E, claro, você também é meu parceiro, né, o seu diretor financeiro, atualmente lá na PET, que é a Associação de Profissionais e Empresas de TI. Né? Para quem não sabe, eu também sou diretor, lá sou diretor comercial, e na próxima gestão lá do Gerson Pedrinho eu vou ser o diretor institucional. Também fui presidente da PET aí por 2 mandatos já. E estou aqui com o Rafa Bernardes também, que é sócio do Edu lá na Field Control. Faz toda a parte de gestão de marketing, de growth lá dentro da Field Control. É uma experiência morando fora e vamos falar sobre um pouquinho disso. Senhores, sejam muito bem-vindos ao HitCast. Valeu, Rafa, obrigado. Satisfação poder bater um papo contigo. É sempre muito bom, sempre aprendo bastante contigo. Então, tenho certeza que hoje não vai ser diferente. Obrigado pela oportunidade. E tenho certeza que, além de falar sobre Field Control, sobre o que a gente faz, falar um pouco também sobre tecnologia, gosto muito de falar sobre gestão de pessoas, liderança, que cada vez mais a gente precisa se adequar para atender bem o jovem que está crescendo no mercado. Então, tenho certeza que esse papo aqui vai ser de muita qualidade. Legal, isso é sempre um desafio, né, nas empresas atualmente. Exato. Legal, o Eduardo e Rafa, vou te chamar de Rafa, claro, a gente já chama de Rafa. Cara, se apresente aí para o nosso público, né, fala um pouco da jornada de vocês, né, como é que foi lá atrás, né, como é que foi essa uma picadinha aí para trabalhar com tecnologia, ouvir trabalhar com tecnologia. Não sei se vocês tinham algum exemplo de empreendedorismo na família de vocês. Vou começar contigo aí, Eduardo. Maravilha, vamos lá. A gente tem tempo hoje, né, para poder falar. O cabelo já tá branco já, então tem história por aí. Eu não tenho nenhum, referência tão grande dentro da minha família em relação ao empreendedorismo. Mas eu, acho que na visão dos meus pais, acho que eu até sou um pouco louco nesse sentido. Porque acho que a intenção deles era que talvez de repente eu fosse uma pessoa que prestasse concurso público. Mas eu acabei entrando dentro dessa trilha, fui realmente picado. Seus pais trabalham em serviço público, alguma coisa assim ou não? Não, eles não trabalham em serviço público, né? Meu pai, ele é corretor de imóveis, né? E minha mãe recepcionista, então... Mas o sonho deles, muitas vezes, era que eu tivesse uma carreira mais estável, né? E acho que a gente muito talvez naquela época, hoje nem tanto, né? A gente acaba vendo muitos exemplos do ponto de vista de empreendedorismo, mas... Esse, queira ou não, é uma área que muitas vezes as pessoas veem como uma área bastante segura nesse sentido. Então, eu diria que, né, muitas vezes eu sentia que essa era uma trilha que era interessante na visão deles. Mas, então, por isso que eu comento muitas vezes que acho que eles enxergam eu um pouco como louco nesse sentido. Mas eu sou apaixonado por tecnologia, né, desde quando eu tive realmente o primeiro contato, né, com computador pessoal. Será que o pessoal pode saber qual foi esse computador? Nossa, acho que na época acho que era um AMD Duron 800 MHz. Isso aí deve ter sido em 2003, por aí, 2004. Já bem depois do X86, do 286, né? Que foi os meus primeiros contatos ali com tecnologia, foi nessa época, no meu caso. Legal, nossa, bom poder relembrar isso aí. E aí eu acabei, né, tendo contato na ETEC, né, que é a escola Filadélfia, aqui em São José do Rio Preto. No primeiro momento ali com o curso de mecatrônica, foi a primeira vez que eu tive realmente o primeiro contato com programação. E aí, a partir do momento que eu fiz o meu primeiro código, eu já tinha certeza que essa era uma área que eu queria me dedicar. Cara, olha que legal, não sei se você sabe disso, né, mas eu fui professor no Filadélfia, lá na ETEC.
logo que eu me formei, eu saí da Unesp, que eu fiz o curso de Ciência e Computação na Unesp, que, mais conhecido como IBILS, aqui em São José do Rio Preto. Uhum. E fui professor em 95 e 96, lá no Filadélfia. Legal. Mas no curso lá de computação, né? Boa. E aí, então, na sequência eu migrei para computação, porque eu entendia que realmente era algo que eu queria me dedicar. Depois fui para a FATEC. Aí fiz uma passagem assim, né? E comecei a trabalhar realmente dentro da área, para uma empresa que prestava serviços para Rodovias e Negócios Imobiliários. Peguei bastante aquele boom imobiliário, né? A criação realmente de... Trabalhou com o Moro, né? Com o Rogério Moro. Exatamente. Então a MCOM, né? Que era com o Rogério Moro. Inclusive, né? Acho que toda aquela turma da época do Rogério Moro, assim, eu aprendi muito ali. É uma equipe realmente muito forte. Foi contemporâneo de universidade, né? Lá ele fez o Unesp também, fez o BIOS também, junto comigo, junto com o Helder. Foi contemporâneo nosso. Amigo nosso desde então, né? Ele é demais, assim. Ele é uma das pessoas mais inteligentes, realmente, que eu tive o prazer de poder... Rogério é foda, cara. Ele é diferenciado. E ali eu conheci muitas outras pessoas que realmente, assim, eram muito boas dentro desse setor, né? Que hoje, inclusive, acabaram empreendendo, seguindo. Então, o Anísio, o João, né? São pessoas ali que depois foram montar outra empresa. Né? O próprio Fábio, que trabalha hoje lá dentro com vocês. Então, assim, foi realmente um momento ali que eu tive a oportunidade de conhecer muita gente boa. Então, tenho bastante sorte de ter acertado ali, né, realmente, nessa, né? E ter vivido bastante dentro dessa empresa. E essa empresa prestava serviço para Rodovias e Negócios Imobiliários, pegamos bastante aquele boom imobiliário, a empresa cresceu bastante. Depois, né, eu dei sequência, fui fazer parte da criação de uma startup no ramo de seguros em São Paulo, desde o start até também se transformar na maior corretora online do Brasil. Olha que bacana. Isso. E aí eu já tinha a intenção de poder empreender, tive uma passagem bem rápida no Vale do Silício. E ali eu percebi que era um momento histórico interessante que a gente estava vivendo, 2015, 2016. E aí eu resolvi realmente seguir por essa trilha do empreendedorismo, já era um sonho. E você, Rafa? Bom, eu tenho 33 anos hoje. Respondendo a pergunta sobre a influência dos meus pais, é engraçado como as coisas acabam se coincidindo na história. Porque hoje o Field Control ele é voltado para atender necessidade principalmente de empresas que prestam serviços técnicos em campo, de instalação e manutenção. E meu pai a vida toda trabalhou na Telesp, Telefônica, na Vivo. E trabalhava em campo? Trabalhou muito tempo em campo, subindo em poste, técnico de telecomunicação e durante os 40 anos depois foi progredindo na carreira. Então, para mim era muito comum ver uma viatura com uma escada em cima e ordem de serviço em papel. Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse dilema na Field. Para mim era muito comum, sempre foi muito, muito interessante para mim como o meu pai se organizava. Então ele levava umas maletinhas com um monte de papel e tal, e de repente me veio o Field Control para a gente solucionar esse problema. Um dos problemas é substituir essa ordem de serviço em papel por uma versão digital do aplicativo. Bacana. E para ele foi o máximo, Rafa. Então, poxa, ele é super interessado sobre o nosso negócio, porque fez parte da vida dele nesse trabalho técnico. Minha mãe também trabalhou na mesma empresa durante muito tempo também, em um cargo mais como secretária, etc. e tal. E assim como a família do meu pai, por ser da geração mais baby boomer, né? Então, o que eles queriam para os filhos? Poxa, queriam que eles tivessem uma condição melhor de vida, tivessem uma formação que talvez eles não tinham tido, e de repente tudo der certo, se surgir algum concurso no meio do caminho, a estabilidade, né? Então é aquela mentalidade. Vamos encaixar aí, né? Filho, guarde dinheiro, faça tua poupança, pense na tua aposentadoria, compra tua casa, etc. Então, eu cresci vivenciando aquilo, né? Numa mentalidade mais de segurança, numa mentalidade mais escassa, assim mesmo, de controle e tudo mais. E é engraçado, né? Porque hoje em dia, raramente a gente pensa sobre isso. Na verdade, um dos pontos que eu quero trazer aqui, pensando em crescimento, a gente desconstrói para construir de novo, né? O tempo todo. Então, o ambiente meio... Pra gente é muito tranquilo. Na história da Field eu tô há 7 anos lá. Então, a gente passou por vários momentos econômicos, troca de presidência, instabilidade por conta da pandemia, etc. Todo mundo, de repente, indo para o home office, a gente tendo que se adequar. E, assim, é um pouco do nosso DNA, um pouco da nossa essência, né? Que tem a ver com o empreendedorismo que a gente acredita, né? Então, para a gente conquistar coisas maiores, a gente tem que desafiar o status quo, principalmente, né? E aí foi um pouco da minha trajetória. Eu fiz direito, fui advogado ainda sou, porque ainda faço questão de... Não, mas exerce? Não exerço. Ainda sou porque eu mantenho a OAB ativa. Entendi. Mas já estou super defasado, não me contratem, por favor, vai ser um bem para você. Exato. Mas eu tive muito orgulho da minha formação.
Então, naquele momento, Rafa, eu pensei mesmo que o concurso público seria uma opção para mim. Eu visava a carreira tributária, achava bem interessante, sempre tive facilidade com cálculos, etc. E aí surgiu um concurso do Sebrae, para eu fazer parte de um programa de inovação para empresas de pequeno e médio porte. É o Ali. É o Ali, exato. O Ali, né? Então, e era um programa de 3 anos, onde o objetivo era poder ajudar empresas aqui na região, em São José do Rio Preto, com um trabalho consultivo, né? Fazer um diagnóstico, entender as oportunidades de melhoria, propor soluções, mas eu não queria ficar só dentro daquele projeto. Então, acho que você até conhece a Flávia, que foi minha gestora. Sim, conheço a Flávia, eu trabalho no Sebrae há muito tempo. Então, conheço a Flávia desde a universidade, também foi contemporânea, ela fez matemática, querido. minha esposa formada em matemática também lá na Unesp, aqui em São José do Rio Preto, no Wilson, e foi contemporânea, né? Eu a conheço desde então. Que bom. E aí eu dei muito trabalho para ela, Rafa, porque eu não queria só fazer aquilo que eu precisava fazer. Porque aquela era a minha oportunidade de aprender coisas que eu não tinha tido contato. Então, na época do direito, eu sabia que eu gostava de muitas outras coisas, mas eu falei, como que eu vou aplicar isso? Eu tenho a oportunidade de repente, explorar algo fora disso. Então, sempre trabalhei, sempre estagiei em escritórios, fui advogado, etc. E aquela era a minha oportunidade de enxergar um outro mundo. E aí eu fiz muita amizade. Tem consultores lá que se tornaram grandes influências, o Arthur Schoit, o Luciano. Colei neles para aprender o máximo que eu podia, levava coisas aleatórias, e aí o Sebrae ele criou um programa voltado para startups, o Startup SP. E o primeiro lugar, e onde iria acontecer, a primeira cidade que iria acontecer esse programa ia ser aqui em São José do Rio Preto. E como eu estava muito atinado, fazia algumas palestras e tal, conversava com muita gente que estava começando, aí me chamaram para dar consultoria para startups. E aí o primeiro projeto que eu fui bater um papo, que sentou na minha frente, foi o projeto Field Control. Então o Edu e o Luiz sentaram lá na minha frente e a gente bateu um papo, e aí a gente começou a se relacionar, se identificar bastante. E aí na época eles precisavam de alguém que tivesse uma bagagem comercial e que topasse o desafio. Então 6 meses depois, então no meio de 2017, a gente fechou essa parceria muito próspera, e acho que o que fez com que isso consolidasse é o que eu vejo hoje, lá mesmo 7 anos depois, que os nossos valores são muito parecidos. Legal. Então, isso é muito importante, tanto para uma sociedade realmente prosperar, mas para que a gente crie um ambiente próspero também lá na empresa. Então, bem bacana essa ideia, né? Sim. Cultivar esse tipo de valor é muito bacana. E pro empreendedor isso é fundamental, né? Cara, e não sei se você se lembra, nós nos conhecemos, eu fui convidado a dar uma palestra, falar um pouco sobre os nossos negócios para um grupo de startups lá no Sebrae, nós nos conhecemos lá. Eu lembro. Foi naquela ocasião, lá 2016, por ali. O Edu eu conheci do dia a dia, eu não lembro muito bem de onde nós trombamos em algum evento da nossa associação aqui, da PET, alguma outra coisa, né? Algo assim. Você já era uma referência aqui, né? Também dentro do mercado quando se tratava de Visual System, né? Até então. Mas eu acho que a gente foi se aproximar mais realmente dentro da associação. E ali acho que a gente realmente começou a trocar mais. Legal. E Edu, assim, como é que foi esse negócio do clique, né? Você estava lá na empresa que você estava trabalhando lá na corretora em São Paulo. Como é que foi esse clique, esse day one, para falar, tem uma situação aí no mercado, eu acho que tem um espaço para uma empresa. Como é que você e o Luiz imaginaram e fizeram o plano de ação ali para tirar a Field Control do zero e colocar ela de forma operacional? Porque o Rafa chegou depois, né? Como ele mesmo já falou aqui, né? Sim. Então, Rafa, não sei se você já passou por essa situação de agendar um serviço na sua casa, de instalação, manutenção, reparo. O técnico chegou atrasado ou não apareceu. Já aconteceu assim para você? Você está falando da minha casa, o tempo todo isso acontece. Exatamente. Acontecia, né? O pessoal está usando Field Control agora, melhorou muito isso. Exatamente. Então, assim, como eu disse, né, assim, a intenção era que eu sempre tive a intenção de poder empreender, tirar um negócio do 0 para o 1. E essa minha passagem pelo Vale do Silício foi bastante provocadora, porque eu entendi que realmente era favorável para poder realmente empreender. E eu queria um desafio que, assim, que fosse um problema global, que fosse um problema realmente que atingisse muitas pessoas. E quando a gente faz, né, esse tipo de questionamento, praticamente é unânime a resposta de que já passou algum tipo de situação,
né, desconfortável em eventualmente você receber um técnico dentro da sua residência. Então, a gente percebeu, entendendo isso como próprio consumidor, e estudando esse mercado em conjunto com, né, algumas pessoas, inclusive um amigo muito próximo, né, durante essa trilha, conhecia bastante esse mercado de Field Service Management, e com isso a gente começou a explorar cada vez mais e entender onde estava de fato o problema do técnico de manutenção e essa insegurança de poder eventualmente, né, chegar até a nossa residência e fazer um serviço. E o que a gente viu é que existia uma oportunidade de melhoria de gestão realmente dentro dessas empresas. E aí eu e o Luiz, né, a gente estudando isso, resolve realmente empreender ali em 2016, onde nascem os primeiros rascunhos, e depois, em 2017, a gente realmente foca dentro do desenvolvimento e a gente conhece o Rafa lá no Sebrae. Mas como foi assim? Vocês fizeram, você tinha uma reserva de grana, você chegou, enfim, foi... Você está falando que você rascunhou um pouco ali em 2016, até chegar em 2017 para criar a Field. Então você fez um bom plano de negócios. Assim, ao longo da minha vida eu sempre tentei fazer algo paralelamente com a minha atividade que eu estava desenvolvendo, né, nas empresas que eu passei. Só que eu percebia que em algum momento, né, os recursos são escassos e você vai acabar, né, gastando sua energia com o seu trabalho principal, que é a sua principal fonte de renda. Claro. Só que aí ao longo dessa trilha, obviamente eu fui criando algumas reservas e eu percebi que não dava para poder realmente fazer algo que fosse impactante, né, sem uma dedicação exclusiva. Então, né, tanto eu quanto o Luiz, que tínhamos esse interesse, a gente realmente resolve fazer esse passo muito mais orientado ao momento histórico que a gente entendeu que, né, nuvem proporcionou, a própria popularização da internet, do smartphone. Então a gente entendia que aquela era a hora, né? E também, assim, casado com o próprio momento de vida. Então a gente estava ali com 26, 27 anos, com uma reserva. Então a gente realmente resolve queimar as pontes, né? Tirar os vínculos. Os navios, né? Exatamente. Então não tinha opção, tinha que dar certo, né? Então a gente realmente, saindo das nossas atividades, né, e focando realmente dentro do negócio, a gente entendia que a gente ia ter que sair do lado de lá. Mas aí você estava em São Paulo e o Luiz estava onde? Estava em São Paulo também? O Luiz também estava em São Paulo, ele trabalhava comigo dentro da mesma corretora, né? Ele tinha feito, né, uma jornada numa empresa de games, então trabalhava lá com alta escala. Então vocês se conheceram lá, nessa corretora? Ou não, ele já era daqui de São José do Rio Preto? Ele é de São José do Rio Preto, ele é de São José do Rio Preto. A gente se aproximou mais em São Paulo porque ele estava nessa empresa de games, e eu estava dentro da corretora. Só que em algum momento eu precisava de um cara muito bom de tecnologia para compor meu time. E aí, assim, o Luiz é um cara excepcional. Ele é foda. Nós vamos falar sobre isso, como a Field ajudou a gente no momento atual do HIT, né? É legal. Assim, eu passei por... dentro da corretora, eu era gestor de tecnologia, né, da área de desenvolvimento. E, assim, eu fiz muita entrevista, eu trabalhei com muito desenvolvedor ao longo da minha carreira, mas o Luiz realmente, a capacidade técnica dele, assim, eu admiro muito, assim, o cara é demais. Então eu sabia que tinha que ser com ele. Então, quando a gente resolveu dar esse passo, então eu chamo o Luiz e a gente constrói essa saída dentro da corretora em conjunto, até porque, né, a gente tinha a responsabilidade do negócio e tudo mais. E aí, a partir daí, a gente resolve tocar. Cara, você se lembra, assim, do primeiro cliente, da primeira versão, da V1 do produto, do primeiro cliente, você se lembra? Me lembro, dá um pouco de vergonha. Mas faz parte da evolução, né? Sem dúvida, sem dúvida. Assim, e acho que a nossa expertise de criação de produto permitiu com que a gente, né, focasse realmente na principal dor do que a gente entendeu que era para esse segmento e o problema que existia. E a primeira versão do produto era simplesmente um mapa e a geolocalização de onde o técnico estava, né, porque resolvia uma dor de, muitas vezes, responder ao cliente final onde que o técnico está. Porque hoje o gestor, quando ele, né, tá cuidando de uma equipe de campo, né, ele recebe muitas ligações, o técnico não chegou ainda, onde que ele está, né? Então tem sempre esse questionamento.
E o que ele precisa fazer, né? Se ele não usa o Field Control ou, né, algum outro tipo de solução. Ele precisa mandar mensagem, ele precisa pegar o telefone, entrar em contato com o técnico. Então é sempre essa dinâmica. Conectar com ele de alguma maneira. Exatamente. Então a gente, né, o primeiro passo, a primeira solução foi criar, né, uma forma de poder enviar uma ordem de serviço em campo e dar visibilidade geográfica de onde os técnicos estavam. E a partir daí, eu lembro de eu fazendo meu primeiro negócio e aí foi o clique, falou, agora não dá mais pra descer do play, agora começou de verdade, né? Agora conta um segredo aqui pra gente, isso aí foi um copycat ou foi uma ideia original? Não, a gestão de equipes de campo é um problema global e a partir do momento que surgiu o smartphone, as pessoas já entenderam que esse era um assunto que daria para poder se resolver, né, com a utilização do próprio smartphone. Então existiam já algumas grandes soluções, né, uma solução especial israelita que a gente, né, olhou bastante para essa solução, algumas soluções americanas, mas o que a gente percebeu era que para o micro e pequeno empreendedor não tinha uma solução, não tinha aderência àquilo, que cabia no bolso e que era muito fácil de usar. E esse sempre foi o driver que a gente acabou seguindo para dentro da nossa solução. Um produto robusto, muito fácil de usar e que caiba no bolso do micro e pequeno empreendedor. E aí, com isso, né, é o que a gente entendeu que existia uma janela de mercado para que a grande maioria, inclusive, das empresas né, que prestam serviço em campo estão dentro dessa faixa. Legal. E, Rafa, você chegou, né, quanto tempo depois lá na Field? E traz um paralelo para a gente, porque, pelo que eu estou entendendo, né, o que eu conheço de vocês, o Luiz, né, e o Edu são os caras mais técnicos, são os caras da visão do negócio, e você chegou com essa questão já mais do comercial. Sim. E fala um pouquinho também desse crescimento, quantos clientes vocês possuem hoje lá na Field. A gente está falando muito da Field também, seria legal a gente falar o que o Field Control faz, né? Porque a gente não falou, né, sobre o que o Field Control faz. É verdade. Bom, vamos começar a falar sobre o que o Field Control faz. Então, assim como o Du comentou... Que ele entrega, né? O grande objetivo era solucionar uma dor, né? Lógico, tudo que a gente vai proporcionar para o mercado, a gente tem que entender se de fato a gente consegue resolver uma dor de alguém, né? Então, o Du comentou que no primeiro momento a gente identificou uma oportunidade no mercado voltado especialmente para empresas de pequeno e médio porte que realizam serviços de campo, serviços de instalação, de manutenção, e aí abre um leque, Rafa, maravilhoso e gigantesco, né? Porque toda empresa que presta um serviço em campo tem potencial de utilizar o Field Control. Então, tem os segmentos desde climatização, refrigeração, elevadores, eletrização, enfim. Jardinagem, às vezes o cara tem segurança eletrônica, telecomunicações, empresas de informática. Exato. Né? Enfim. E aí todo mundo que... Dessas empresas, assim, que no dia a dia, assim, costumam ter um gestor na retaguarda que está ali, que tem a responsabilidade de organizar as diligências, os serviços de campo e que precisa controlar as equipes que fazem serviços em campo no dia a dia, eles se deparam com alguns problemas, né? Então, muitas vezes se deparam com problema de falta de organização das informações, falta de controle dos atendimentos. Criar um agendamento para o próximo dia, além dele gastar tempo, às vezes é um caos. Porque a gente pode até criar um bom agendamento para o dia seguinte, mas no decorrer do dia as pessoas estão ligando para ele pedindo novos serviços. E ele quer atender, ele quer ganhar dinheiro, né? E sem o Field Control, mesmo lá na V1, né, onde tinha a visualização do mapa, aquilo já facilitava por quê? Porque o cara identificava e já aumentava, acelerava a tomada de decisão dele do cliente estar no telefone. Olha, com certeza eu vou conseguir atender você porque tem alguém aí próximo do seu endereço. Aí já consegui ajudar. Então, assim, de forma prática para os nossos ouvintes aqui, para quem está nos assistindo, é uma plataforma tecnológica, uma plataforma SaaS, que conecta os prestadores aqui de serviços com o controle dessas ações que esses prestadores de serviços fazem em campo. Exatamente. Isso. E aí a interação entre o técnico e o gestor, né? O técnico está em campo, o gestor na retaguarda, entre o cliente final e a empresa também. Então vira um ambiente realmente harmonioso e controlável, né? Então as pessoas que passam, assim como nós, né? Agora com a interação, quando a gente recebe um serviço onde a pessoa utiliza um aplicativo, utiliza o Field Control, minimamente quando chega um técnico lá, a gente já fala, poxa, essa empresa aparentemente trabalha de uma maneira mais organizada. Antes de chegar, essa empresa tem um cuidado de me avisar em quanto tempo o técnico vai chegar na minha casa.
Eu não preciso mais esperar um período todo sabendo que o técnico provavelmente vai demorar. Terminou o serviço, eu tenho a relação daquele serviço no meu e-mail, no meu WhatsApp, né? Então é bom para todas as partes, né? Você consegue trabalhar com uma transparência muito maior. E aí o gestor ele consegue também saber e identificar a oportunidade de melhoria no próprio trabalho do técnico. Caramba, Rafa, já estou quase comprando o fio de controle aqui, velho. Onde que eu assino? Esse é o objetivo. E como o Edu falou, o terceiro pilar é super acessível. Né? Mas aí falando um pouco sobre a jornada, Rafa, acredito que o Luiz e o Edu começaram a codar ali, talvez ali em novembro de 2016 ou até antes, né, Edu? Exato. Por aí. E aí no começo de 2017 foi onde eles participaram do programa do Startups SP e a gente começou o nosso relacionamento. Em julho de 2017 eu aceitei o convite deles e eu comecei a fazer parte da Field. Então foi logo no começo. Logo no começo. Naquela ocasião, acredito que a Field Control tinha conquistado cerca de uns 12 clientes. E aí nesse ínterim a gente passou por um processo de aceleração no Polo de Tecnologia da USP em setembro de 2017. Então a gente morou junto lá em Ribeirão por um mês e pouco e tal. Foi terrível porque eu sou terrível, cara. E aí os meninos tiveram que me aguentar, não sei como eu consegui me manter na empresa depois de a gente ter morado junto. Mas foi uma delícia, porque naquele projeto vieram pessoas também lá do Vale do Silício para poder dar algumas consultorias pra gente, dar algumas sugestões, foi crucial para o nosso crescimento. Aí de julho nós estávamos com 12 clientes, em dezembro nós estávamos com 100 clientes já. Então, e a gente fazendo as vendas, eu era o único vendedor, a gente também tinha a Gabi, né, que foi a Gabi foi o número 3 da Field, que ela foi a nossa estagiária, ficou um tempo ali como estagiária, mas ela entrou antes do que eu, assim, na jogada. Então, ela fazia o preparo, fazia os agendamentos, trabalhava como SDR, eu fazia a venda, tentava dar um suporte e a gente ia. Começamos a contratar gente ali em dezembro de 2017. E aí, de lá para cá, hoje a gente está com mais de 2 mil clientes a nível Brasil, pensando só em PME, pequenas e médias empresas, fora, de repente, outras, mais de 20 empresas também a nível aporte enterprise e tal, assim como o Banco Bradesco, Postos Ipiranga, e que hoje também dá muita credibilidade e autoridade para os nossos negócios e facilita para que a gente venda também para a PME. Com certeza, isso é bastante legal. São clientes, né, bastante relevantes aqui no cenário que nós temos no Brasil. Sim. Cara, Edu, e como é que é a parte de inovação lá dentro de vocês? Vocês possuem método e colocaram algo que seja, né, do dia a dia dentro da empresa? E aproveita, né? Tem um case de vocês aí que eu fiquei sabendo que vocês aumentaram lá a produtividade da galera lá em 40%, mais 40%, né, eliminando erros operacionais. Fala um pouquinho pra gente a respeito disso. Maravilha, vamos lá. Então assim, né, a Field, a base, ela vem muito do time de criação de software. Então tanto eu quanto o Luiz éramos, né, desenvolvedores. E por sermos desenvolvedores, a gente estava muito em contato e vivenciando as metodologias ágeis para a criação de produto digital. Então, a partir do momento que a gente resolve criar um negócio, a gente tinha essa visão de gestão, né? Uma visão muito orientada realmente como que funciona, né, as próprias metodologias ágeis. Então, tanto na aplicação para o uso de engenharia, mas também, né, no contexto de criação de produto e de negócio. Então, o modelo, inclusive, dentro da Field, assim, a gente se orienta muito baseado realmente nesse modelo de gestão, um modelo, né, orientado a essas metodologias. E aí, com isso, assim, né, o que a gente provoca muito em relação à própria inovação interna dentro, né, do nosso grupo, né, da empresa. Uma das provocações muito fortes que a gente tem é que o modo como a gente faz, ou seja, né, o dia a dia, os processos, a responsabilidade da reflexão, né, de melhorar esses processos, eles são feitos pelas próprias pessoas que fazem. Então a gente diz, né, que assim, né, quem faz é a melhor pessoa para dizer qual é a melhor maneira de se fazer. Então é uma provocação recorrente, né, para dentro de todo o grupo, né, em relação à construção desse modo. E tudo isso é consolidado dentro, né, de um playbook. E esse playbook, que são os processos
né, e os papéis, como eles se interagem dentro da Field. Então a gente consolida todas essas informações dentro desse playbook, e isso dá transparência também para todo mundo de como que funciona a organização, como que funciona, né, o dia a dia dentro da Field. Então isso do ponto de vista do negócio. Em relação ao produto, a gente coloca, obviamente, né, o nosso cliente, assim como lá desde o início, onde a gente escuta demais o cliente para entender quais são as principais dores, esse processo de nada mudou, né? Então continua exatamente essa dinâmica. Então a gente escuta muito o nosso cliente, observa exatamente, né, quais são as oportunidades, escuta o mercado, entende para onde, né, qual que é a visão que a gente também tem com companhia, a gente consolida isso, e aí a evolução do produto ela é contínua. A gente costuma dizer que o Field não está pronto, né? Ele está se fazendo, e essa é a nossa visão. Então assim, é um produto que nunca vai estar pronto, porque, né, a gente foca muito em realmente continuar evoluindo, né, o produto continuamente. Em algum momento ali que vocês estavam pensando alguma funcionalidade, alguma outra situação dentro do Field, vocês chegaram a usar design thinking, alguma coisa assim? A gente acaba utilizando algumas metodologias para isso, até num próprio momento na Sevna, a gente, para a elaboração das grandes funcionalidades do que a gente também buscava exatamente poder fazer, a gente aplicou, mas hoje dentro do nosso dia a dia a gente não segue uma metodologia by the book. A gente, né, tem a nossa própria metodologia, o nosso próprio formato de trabalhar, mas que é extremamente derivada dos métodos ágeis para a criação, que nada mais é do que, né, conseguir entender, né, o que propor exatamente novos, né, entender o problema, propor as soluções e hipóteses, testar essas hipóteses e continuamente ficar melhorando o produto. Sim. Eu achei muito legal, né? Você colocou essa questão do playbook, de dar transparência. Eu tenho começado a falar, né, lá na Health IT, lá na Visual Systems, essa questão da gente ter a gente tem um Customer Success, a gente tem que ter um Customer Employee também, né? Como que essa jornada, né, do colaborador dentro da empresa, tanto para a recepção como para a evolução dessa jornada, isso precisa ficar bastante transparente. Bem legal isso que vocês fazem, achei muito interessante isso. E aí é importante para o colaborador visualizar isso, né? É um norteador, é um grande norteador. Isso acaba sendo muito importante para os nossos negócios. Mas assim, por mais que a gente tenha um playbook, Rafa, eu parto do pressuposto também que as regras elas não são escritas em pedras, né? Na verdade é uma coparticipação. Esse documento, inclusive, ele é colaborativo. Aberto. Ele é colaborativo e aberto. Então, todo mundo pode sugerir e essa é a cultura. Se porventura você me fez alguma pergunta a respeito sobre a nossa máquina de vendas, um dos requisitos para que aconteça e que dê certo e continue prosperando, a gente tem que estar adequado não só ao mercado, com aquilo que a gente faz, mas com as melhores práticas de dentro para fora, pensando em processo. E nada mais justo, quem vai ser muito hábil em me dar bons feedbacks sobre o processo é quem está no dia a dia no processo. Né? Legal. Então, e tem que ser assim, acho que é uma cultura que a gente leva lá na Field. Bem bacana isso, bem bacana. Isso com certeza traz ali uma galera por propósito, uma galera mais engajada, né? Bem legal isso, muito bacana. Agora, Rafa, você trabalhou lá no Sebrae, né, e lá você tinha os programas, né, de inovação, né, e isso você veio e aplicou direto na veia lá quando você chegou com a... Olha, foi um grande misto. Acho que a gente tentou de tudo no começo, mas algo que eu queria quebrar, eu não queria ser confundido, eu não queria que o meu estilo comercial e de venda, principalmente voltado para a PME, fosse confundido com uma venda agressiva. Então, por mais que eu fizesse uma venda por telefone, por e-mail, por videoconferência, o meu grande esforço no começo era tentar fazer com que a pessoa que entrasse em contato comigo não me colocasse na caixinha, com todo respeito, porque tem a ver com a finalidade do trabalho, mas não me colocasse na caixinha de um telemarketing, né? Eu queria que a pessoa que me atendesse, ela me desse mais valor, ela tivesse mais aberta para falar um pouco sobre a realidade dela. Então a experiência que eu trouxe do trabalho consultivo lá no Sebrae era de fato eu começar a atender o meu cliente com o objetivo de criar um relacionamento com ele. Porque se eu coloco o número na frente, né, a venda na frente, eu fico suscetível a fazer o que for para convencer, persuadir, e eu sou um cara persuasivo, a gente teria muitos negócios, muito mais clientes, muito mais vendas, talvez não iriam prosperar.
se de repente o meu foco não fosse criar um relacionamento. E aí o que a gente aprende ali no trabalho consultivo? Poxa, eu preciso entender primeiramente quais são as necessidades, as oportunidades de melhoria dentro do processo, dentro da realidade do meu cliente. E aí, analisando isso, ouvindo ali a pessoa, né, eu começo a levar para ele exatamente aquilo que ele quer, e aí naturalmente a venda ela vai sendo concretizada a 4 mãos, né? Então o cliente acaba fechando o negócio com a gente. O importante para a gente é fazer negócios que realmente fazem sentido para o nosso cliente. A gente não quer ter cliente, né, que o nosso produto eventualmente não vai atender. Muito pelo contrário. O nosso negócio só se paga na perenidade, né? Então só faz sentido fazer bons negócios que a gente chama de negócios genuínos. Então, assim, é realmente poder empoderar essas empresas. Se não for para poder fazer esse empoderamento, levar uma solução que vai realmente resolver o problema dele, não faz sentido, porque esse cliente ele vai ser um cancelamento ali logo na frente, vai dar só trabalho para a gente também, né? Então, o nosso foco dentro do nosso time comercial é exatamente encontrar essa relação, uma relação entre o cliente que está ali com aquela dor, né, e a nossa solução podendo ajudar essa dor. Exato. Cara, e a gente já conversou outras vezes, né? Vocês, os contratos de vocês são contratos que começam com fidelidade a partir de 12 meses, Exato. é isso? Uhum. Exato. Isso já mostra que o modelo, né, que Perfeito. vocês aplicaram para vendas tem esse DNA que o Edu acabou de colocar aqui, né? Exato, porque independentemente do valor do contrato, né, havendo essa questão da fidelização, o meu cliente ele não tem como fechar negócio comigo se eu não conseguir gerar confiança com ele, né? E aí, de repente, se você me perguntar alguns dos diferenciais nossos com relação à concorrência, eu acredito piamente que essa cultura que a gente tem, né, de realmente focar no relacionamento, de gerar confiança, gerar esse pensamento do longo prazo, né, ele acaba sendo um diferencial. Então, a pessoa se sente segura em fechar um acordo anual, bienal, trienal, porque ele entendeu que a gente está preocupado em resolver a necessidade dele. E é genuíno, porque assim, a gente assumiu o compromisso, a gente quer fazer acontecer. Então a gente também espera, né, desse nosso cliente parceiro que ele também assuma esse compromisso, né? Porque há uma mudança também cultural dentro das organizações que a gente acaba influenciando. Então não é só uma mudança de solução, não é só implantar né, não é só baixar um aplicativo e começar a usar, né? Existe uma mudança cultural, em relação aos fluxos de trabalho, a maneira como essas empresas se organizam, e é isso que vai dar um impacto, né, de melhoria dentro da organização. E eu trabalhei, né, por muito tempo como vendedor, depois trabalhei muito tempo como gestor de equipes de vendas, né? E dentro do grupo visual trabalhei como diretor de TI, vendendo soluções de alto valor agregado, né, dentro do mercado, com alto custo, né? E assim, quem não conhece vendas, né, pensa que vendas é muito sobre produto, mas vendas é muito sobre gente, vendas é muito sobre relacionamento, sobre estabelecer conexões, sim, sobre fazer negócios que são negócios ganha-ganha dos dois lados, né? Então, assim, a gente tem lá hoje a nossa head que está, né, de comercial, que é a Monique, que está conosco, né? Falo para ela muito a respeito disso. Monique, instrua a galera, os nossos executivos, que nós precisamos ter essa relação, né? E primeiro tem que ter essa conexão entre o vendedor, né, e quem está do outro lado. Eu que quero vender um produto e quem está do outro lado que quer comprar um produto para resolver um problema, resolver uma dor. Exato. Né? O cara não está lá simplesmente comprando um produto ou um serviço porque ele quer. Ele tem alguma situação que ele precisa ou melhorar ou ele precisa resolver. E quem não trabalha com vendas, assim, não entende muito esse negócio. Fala, a galera de vendas lá tá indo lá almoçar com o cliente de novo, vida boa, foi lá tomar mais um drink, né? E tem tudo a ver com a experiência, né? A gente consegue vender o que for. E se a gente tiver assim com uma verdade dentro do nosso coração, né? Eu começo a falar muito sobre propósito, boa parte do treinamento que eu dou para todo mundo que entra lá no meu time, eu gasto muito assim, eu gosto de falar sobre propósito, sobre proposta de valor, porque é o que a gente vai conseguir levar para a sociedade, para o nosso cliente, e no final o nosso produto ele vai ser tão bom quanto outros que tem ali no mercado também, muitas vezes. Mas se eu estou predisposto a gerar uma experiência sensacional com o cliente, poxa vida, como eu disse, o negócio ele se ganha no longo prazo, né? Então eu não quero fechar negócio com ele agora para ele usufruir do software por 1, 2, 6 meses, não, eu quero que ele fique a vida toda, né? E aí começa fazendo um bom trabalho ali no comecinho mesmo, né?
E assim, é uma coisa bastante importante, né? Eu falo muito isso. Não importa o que você vende, mas importa a experiência, né, que a pessoa tem com o produto e serviço que você vende. É aí que há a conexão, aí que há a fidelização, aí que há o advogado da marca, né, que acaba te replicando no mercado, falando, aí, te vendendo, vamos colocar assim. Né? E não adianta fakear isso. Não adianta. Então, se não for genuíno mesmo, olha, eu vou te falar, estamos contratando a todo tempo. Então, você aí que gostaria de trabalhar numa empresa super bacana de tecnologia aqui em São José do Rio Preto, fica o convite para ser entrevistado aí por nós. E aí, Rafa, eu faço algumas perguntas no meu processo de seleção para tentar identificar os valores da pessoa, para ver se tende a se coincidir com os meus. Tem fit com onde você, né, com o negócio da Field e com a Field. Exato. Né? Porque ele vai ser ele vai representar a minha marca, vai passar a minha essência. E naturalmente eu também tenho uma crença muito positiva. Se a gente faz um trabalho assim, a tendência é a gente atrair clientes com essa mesma pegada também. Aí é maravilhoso. Aí não tem como não crescer exponencialmente. Legal, mas contratar essas pessoas e você, quando tem esse time dentro de casa, o Edu, eu estou vendo que vocês têm uma liderança muito ativa, muito positiva com relação ao negócio de vocês. Isso influenciou na expansão de vocês? Sem sombra de dúvida, assim, né? E a visão como a gente enxerga a própria criação da Field é criar um ambiente próspero. Né? Então, a todo momento, a cultura que a gente preza é exatamente essa. E quando eu falo próspero, eu falo em todos os aspectos da vida. Né? A gente tem uma provocação, porque assim, a Field não é o produto, né, do que a gente acaba né, refletindo muitas vezes dentro do nosso cliente o produto que ele usa, um pouco do serviço né, do atendimento que a gente tem, etc. Mas a Field não é isso. A Field são as pessoas que estão lá. A melhor maneira para a gente poder pensar em crescer negócio, né, é óbvio para a gente que se as Field é o time que está lá dentro, é a reverberação desse time que está lá dentro, a melhor forma de poder fazer isso é crescer as pessoas que estão lá. Naturalmente a gente vai crescer o negócio. Então o pensamento da liderança, né, e o nosso papel hoje é criar ambiente favorável e provocar a turma, né, para que essa turma cada vez se desenvolva mais. Porque na nossa visão é muito óbvio isso. Naturalmente, ao se desenvolver mais, né, o nosso produto vai ser melhor, o nosso serviço vai ser melhor, né, o nosso impacto ele vai ser também maior. Então, é um pensamento constante nosso, de provocação em relação realmente a essas pessoas. Agora, complementem aí vocês dois, né? Porque o Rafa fez uma série de formações de desenvolvimento humano, já colocou aqui, né? E levou isso, e eu queria que você falasse até algum ponto, algum exemplo, como que isso influenciou a cultura organizacional de vocês lá dentro, claro, né, com esse tipo de coisa, mas que eu vejo que vocês desenvolvem propósito lá dentro, trabalham esse propósito lá dentro, e como é que isso fica evidenciado para a galera no dia a dia? Você está falando que a galera está se desenvolvendo e tal, mas o cara levanta cedo e fala, pô, eu quero ir lá na Field, porque eu quero trabalhar lá, eu quero ficar lá. Bom, eu fiz duas perguntas. Eu vou começar um pouco sobre as experiências que eu tive, Rafa, e para mim foi até um pouco controverso, porque eu fiz direito, né, e eu não tinha ideia, assim, do mercado fora da seara jurídica, e depois eu tive a oportunidade de aprendi muito com meus colegas lá no Sebrae e tudo mais, eu fui buscar formação. No começo do negócio, já estava na cara que volta e meia eu teria que liderar mais pessoas. E eu não estava preparado para aquilo. Então eu fiz um MBA que mudou minha vida. Foi um MBA chamado Desenvolvimento Humano para Gestores na FGV. E por que mudou minha vida? Porque naquele momento ficou muito claro que para eu fazer uma boa liderança dentro da cultura que eu idealizava que era legal, eu teria, se eu parto do pressuposto que para eu fazer uma venda para o meu cliente, eu quero criar um bom relacionamento, eu quero ouvir a necessidade dele, eu precisaria fazer a mesma coisa para os meus liderados ou para as pessoas que trabalhavam com a gente. Então, ouvir, eu acho que tem que ser de dentro para fora. Então, se a pessoa que trabalha comigo, ela entende que eu tenho um interesse genuíno, eu estou preocupado em atender a necessidade dela, como profissional, às vezes como ser humano, eu crio uma conexão muito verdadeira. Aí a gente começa a influenciar as pessoas a fazer isso para as outras pessoas e criar uma cultura forte. E aí, se eu faço isso de dentro para fora, a pessoa que me representa ali no dia a dia, o meu vendedor, dificilmente ele vai fazer diferente com os clientes. Dificilmente. Porque aí cria um senso ético muito forte dentro da empresa e os valores ficam cada vez mais fortalecidos. Faz sentido? Não, faz todo de sentido. De uma maneira prática, algumas ações,
né, a respeito do que a gente faz lá, dentro da Field, por exemplo, uma das regras é que, né, tudo passa de uma certa maneira pela área financeira para poder ter aprovação, etc. Mas existe um item que não passa. Boa. Existe um item que todo fielder, né, que é o integrante do nosso time, ele pode pedir e o financeiro não exige aprovação. É comprar livro. Você vai ler? Então não tem discussão, não tem o que pensar. Legal, então isso é um exemplo. Então, quando a gente pensa sobre, né, empoderamento e melhoria, começa daí. E aí, assim, a gente tem diversos outros exemplos. A gente tem lá um programa de desenvolvimento individual, que esse programa, né, a gente faz uma autoavaliação, uma avaliação do líder, e isso passa por um processo, né, semestral, onde a gente acompanha e cria, né, um entregável em relação a esse plano. Então, ou seja, né, ele é acompanhado pelo seu líder. Existem algumas outras iniciativas, como, né, o que a gente chama de Field Talks. O Field Talks, a gente traz pessoas de diversos outros segmentos. Então, a gente traz nutricionista, a gente leva para dentro da Field, né, educador físico, a gente vai levar agora uma pessoa de finanças, para que a gente possa olhar sobre todos os aspectos da vida. Então, quando a gente pensa sobre a evolução das pessoas, a gente entende que a dimensão empresa, ela é parte disso. Mas que as outras dimensões, elas também precisam, né, ser melhoradas para que naturalmente a gente tenha ser humanos melhores, pessoas melhores, e aí eu tenho uma empresa melhor, eu tenho um serviço melhor, eu tenho um produto melhor, para a gente é muito óbvio. Então, esse é sempre o caminho e a provocação que muitas vezes eu, o Rafa, a liderança, tá sempre pensando em, cara, como é que a gente melhora essa turma que tá aqui? E, cara, vocês trabalharam coisas assim como canvas de cultura, ter aí o manifesto da marca, esse tipo de coisa dentro da Field? Sendo bem honesto, não. Cara, mas pelo que vocês estão falando, tem muito disso lá, legal. aplicado lá dentro. Talvez de maneira intuitiva. E assim, e também exemplo de dentro para fora, né? Então você comentou sobre o Do, fazer triatlon, ir pro Iron e tal e tudo mais, e assim, começou também de uma provocação, de repente, minha com ele, de um desafio singelo, e na época a empresa era pequena, a gente tentando estimular um outro para fazer atividade física, de repente o Du despontou, continua dando muitos exemplos e inspira a gente também a buscar novos objetivos, e isso no dia a dia acaba também influenciando positivamente. Né? Porque não vai adiantar, eu não quero também que a pessoa dê a vida ali durante 8, 10 horas ali trabalhando com a gente e depois no dia a dia fique sem outras pretensões, né? A vida, poxa, lógico, o trabalho ele é super importante, mas como as pessoas estão tratando os outros pilares também? Né? A relação dela com a família, tem que ter com um equilíbrio, estudo, senão atividade física, saúde. Então são coisas assim, e sendo bem honesto, tanto o Du quanto eu, a gente fala muito, a gente é muito repetitivo sobre isso, porque a gente sabe que vai gerar algo muito positivo e propositivo para a vida dele, consequentemente vai ser um colaborador melhor, que vai ascender, que vai prosperar dentro da empresa, vai ter uma qualidade de vida melhor, vai compartilhar isso entre outras pessoas, vão trazer mais pessoas, vai fazer a mesma coisa. Então, realmente vira um ambiente virtuoso. Show de bola, bem legal, cara. E no início, né, vocês são acelerados pela Sevna, você falou aí de várias coisas que a Sevna aportou dentro da Field. Fala um pouquinho mais sobre a importância disso, fala sobre a Sevna, o que é a Sevna, na verdade? Perfeito, a Sevna é um instituto que foi criado, né, por alguns empresários ali de Ribeirão Preto e região, com até alguma presença também de alguns empresários aqui de São José do Rio Preto, onde eles fazem, né, faziam de uma maneira mais ativa. Atualmente, né, eles não estão trazendo mais startups, mas na época, né, eles traziam algumas startups para alguns ciclos de aceleração, onde dava uma série de base, de metodologia, de apoio e também de recurso. Você é uma aceleradora. Então, uma aceleradora, exatamente. E essa aceleradora, ela ficava até então dentro do Polo de Tecnologia da USP de Ribeirão. E foi super importante realmente para o nosso momento. A gente, né, encontrou o Sevna ali em 2017, então era um momento realmente de formação, eu vindo do universo lá de produto, a gente se encontrando em relação a essa questão comercial, mas ela deu uma visão de negócio importante para a gente, até por estar em contato com esses empreendedores também, que já tinham bastante experiência, então foi bastante importante para nós. Então, você aí, a Sevna a galera fez algum aporte no início, vocês são acelerados pela Sevna, então. Exatamente. Então, hoje o Instituto, ele
ele é nosso sócio, né? Então, ao longo, né, desse período, inclusive, continuam como sócio nosso. E aí, ao longo do tempo, a gente vem sendo acompanhado por eles. Atualmente, né, não existem novos ciclos, né, de aceleração. Existe uma pausa temporária, mas eles estão cuidando exatamente das empresas. Vocês já breakvaram um negócio, está rodando legal, assim? Já. A gente, ali em 2017, assim, a gente não teve nenhum ano onde a gente andou, considerando ao ano fiscal, nenhum ano a gente andou com cash flow negativo, né? A gente sempre foi uma empresa que visou também a questão fiscal. Então, Rapaz, é uma empresa que cresce. Isso é diferente, hein? É diferente do que acontece por aí. Legal isso, cara. A gente é uma empresa que cresce, né, de maneira orgânica, com o próprio capital, e reinvestindo muito do que a gente acaba comercializando e tudo mais. Cara, e vocês tiveram um prêmio internacional aí, me fala um pouco mais disso, como é que chama? O EFMA? Isso. A EFMA é uma instituição que ela troca conhecimento entre as instituições bancárias. Então, né, todas as instituições bancárias do mundo têm esse órgão que ele troca conhecimento, buscando entender o que está inovando em cada uma dos setores. E com um projeto que nós fizemos colaborativamente com o Bradesco, onde ele levou nossa solução para os seus prestadores de serviços, para dar manutenção nas próprias agências, né, bancárias, e aí a gente está pensando numa instituição que tem uma dimensão continental, né, pelo fato até, né, de atender o Brasil é dimensão praticamente continental. Então, com isso, né, o Bradesco levando essa solução para os seus prestadores de serviço e melhorando o nível de gestão, permitiu com que, né, esse projeto ganhasse realmente um prêmio de inovação global, né, em relação a um projeto que, causou um impacto muito positivo de economia, de melhoria de performance do próprio banco também. Cara, isso aí tá exposto lá na entrada da Field, Tá. lá. Ó, chegou aquela hora que você falou, cara. Fala aí, revela pra gente aí sua estratégia de marketing. Fala aí sobre sua máquina de vendas pra gente. Porque pra ganhar um prêmio desse aqui tem uma máquina de venda, produto azeitado, mas máquina de venda azeitada também, né? Claro, falando sobre um planejamento de marketing, Rafa, eu acho que, a gente tem falado muito sobre pessoas, né? Sim. E lá na Field, a gente faz questão de estar em contato a todo tempo com o nosso cliente. Acho que começa por aí. Então, todo ano existe uma pesquisa muito séria do próprio departamento de marketing, onde a gente entrevista uma série de clientes ativos. Vocês entrevistam, você não manda uma entrevista, não. É telefone. Ouvir o cara mesmo. A gente entrevista pelo menos umas 50 empresas que são clientes nossos para tentar traçar um perfil, revisitar o perfil que já está consolidado, mas para ver se tem oportunidade de melhoria, para entender o perfil ideal de cliente, para entender a nossa persona e aí começar a desenvolver e desenvolver novamente novas estratégias, né? Com base naquilo que é um novo modelo, um novo real, né? Realmente o perfil consolidado 2023, por exemplo. Então, a partir daí fica muito mais fácil a gente investir em mídia digital, né? Então, em mídias de redes sociais, em SEO. Hoje, e essa pesquisa também nos favorece a entender, como eu falei, a gente comercializa para mais de 30 segmentos diferentes. E em cada segmento tem pessoas que são influenciadoras, criadoras de conteúdo. Então facilita também a gente entrar em contato e criar novas parcerias para poder também fazer uma colaboração em conjunto com pessoas que já têm um renome no mercado, uma autoridade. Então parcerias também é algo muito importante e crucial para o nosso planejamento de marketing. E, inclusive também, ano passado, a gente começou a participar ativamente em alguns eventos de segmentos. Então tivemos uma presença bem interessante em dois eventos grandes, no segmento de climatização, no segmento também de segurança eletrônica, e esse ano a agenda está cheia de eventos, que a gente percebeu que o nosso cliente, conversar com o nosso cliente em eventos é muito especial, porque a gente consegue, se o nosso propósito é criar bons relacionamentos, nada como ver aqui e estar em contato diretamente com o nosso parceiro. Quem já é cliente é sensacional e quem não é, não tem como não se apaixonar por nós lá. Olha que legal, né? Indo para cá, o Rafael Lisboa, né, que é o nosso head de marketing, ele nos ajuda aqui com a estratégia do Hitcast. Obrigado, Lisboa. Ele está aqui nos assistindo. E a gente estava falando isso, né? Que nós temos que participar de algumas feiras. A gente estava conversando exatamente sobre isso, para ir lá, para encontrar o cliente, para olhar no tete-a-tete, conversar com ele. Nós estávamos falando sobre essa estratégia. A gente fez até uma estratégia para nós participarmos em vários
né, feiras e eventos onde o nosso público-alvo se encontra também. Sim, porque agrega para a empresa não só em termos de negócio, mas em termos de posicionamento de marca, né? Então a gente começa a criar até uma autoridade maior dentro do nosso mercado, ser mais conhecido mesmo, né? E se relacionar com as pessoas. Então, acho que... E aí a gente começa a ter uma máquina de geração de leads muito propositiva, que de repente é um dos primeiros pontos ideais para uma boa máquina de vendas. Então, ter uma boa máquina de geração de leads. A gente sempre foi muito preocupado com isso e cada vez mais afunilando, entendendo essa nossa máquina de leads tem uma qualidade cada vez melhor. Cada ano que passa, a gente tem uma conversão muito maior que tem a ver com a qualidade desses leads que a gente atrai. Um segundo ponto ideal também, o nosso time de vendas, o time comercial, todo mundo dentro da jornada ali, precisa trabalhar de uma maneira muito focada. Né? Então, dentro da minha carreira ali da trilha comercial, eu tenho pessoas que trabalham numa posição de inteligência comercial, SDRs, executivos de contas, facilitadores que fazem um trabalho de gestão. Se ele não estiver trabalhando para ser o melhor a inteligência comercial, o melhor SDR que vai fazer agendamentos para os executivos de contas, o melhor executivo de contas vai fazer as demonstrações e boas negociações, negociar contrato, etc., eu perco o foco e aí eu não consigo prosperar e também escalar o meu processo. Ô Rafa, não precisa dar nome, números e tal, mas assim, se você vai no mercado, você tem benchmark. A tua máquina, ela performa muito acima dos benchmarks de mercado. Por exemplo, pelo menos um número que eu conheço, né? Que eu conheço não, eu vou falar do número que eu vi. Mais ou menos 30%, conversando com a galera do mercado, 30%, e vendo algumas pesquisas também, 30% vem de online, por exemplo, dos seus leads. O resto vem muito mais de account-based marketing, vem muito mais, 30% estou falando do resultado, tá? Não da quantidade de leads, vem mais de outbound, quer dizer, qual o cliente que eu quero atingir, onde eu vou atingir esse cara. Lá dentro funciona assim também, mais ou menos esses percentuais? Olha... Não funciona. A gente é muito mais hoje, a origem das oportunidades são muito mais online. Muito mais online. A gente conversou online. Aquela vez naquele café, né, cara? Você me falou uns números lá bastante interessantes, mas eu não lembro. Mas assim, então hoje, né, mais de 90%, né, do nosso resultado online. Ele vem do mecanismo online. Cara, muito foda isso, hein? E aí assim, não que a gente não acredite, né, em outras vertentes, mas realmente é o que dá mais retorno. Você comentou sobre estratégias outbound. Volta e meia a gente tenta exercitar o melhor formato para trazer aquilo que a gente ainda não está trazendo com eficácia. Hoje, provavelmente, a gente vai correr por uma estratégia trazendo um parceiro para ter expertise, para co-criar com a gente também. De repente é um caminho, mas o digital realmente é o... E essa esteira ela está lá com produtos, você tem um online e tal, você tem um produto de sales engagement, depois tem uma automação de marketing, um produto de sales engagement, depois um CRM, então nessa esteira, mais ou menos isso. Isso, exato. É o que o mercado preconiza, né, que Sim. o mercado faz. Né? Mas eu achei muito legal também, Edu, aquela vez que a gente tomou aquele café, né, que vocês falaram sobre a forma como vocês dividiam os times, né? Galera que trabalha na base, que faz expansão, de novos negócios, enterprise, funciona assim lá com vocês, né? Todo o time de vendas. Exato. Funciona e como eu disse para você, Tua máquina de vendas, né? Trabalhando de uma maneira bem focada, né? Então, o discurso do meu vendedor que vende negócios para empresas de pequeno e médio porte, ele é diferente do discurso para quem negocia com enterprise e vai além do discurso, porque a jornada de compra também é diferente. Então, eu tenho uma curva de fechamento para negócio PME, e da onde a gente estuda também é muito mais célere do que boa parte do mercado em SaaS faz. Então, eu tenho uma curva de repente, uma semana, em 15 dias, eu tenho um negócio fechado, por exemplo. Agora, no Enterprise, às vezes demora meses, né? Então, a cadência de contatos, de follow-ups, muitas vezes você precisa fazer uma POC com eles para se sentirem seguros também, para dar atração e contratar o nosso serviço. É totalmente diferente. Então tem que ser dividido. E além disso, dentro de cada time tem as suas divisões também, para que a gente possa dar foco, metrificar isso e dar clareza disso para chegar nos resultados que a gente quer. Bem legal. Cara, eu fiquei impressionado com esse número aí de 90% do online. Legal isso aí. Porque o mercado preconiza um pouco diferente, né? Mas bacana.
Bom, senhores, a gente já está há algum tempo, né, conversando a Field Control e o HIT para que a gente possa ter uma parceria, só para que o pessoal que está nos assistindo, nos ouvindo, entenda. Né? A plataforma HIT, por si só, que é uma plataforma de monitoramento, ela trabalha muito nos ativos, entendendo o funcionamento desses ativos, para que você possa ter ali elementos, se está funcionando ok, se não está ok, para que você possa fazer a manutenção. A partir do momento que você vai fazer a manutenção, esta informação ela vai para um software de controle, no caso o Field Control. Exato. Né? E aí, a partir dali, essa ordem de serviço é gerida pelos técnicos para que ele possa, através da informação que a plataforma HIT gerou aqui, ele poder fazer a manutenção dele lá. Pode ser uma manutenção que um problema inesperado, pode ser uma manutenção preventiva já, que ali deu um determinado tempo de fazer. Preventiva, corretiva, preditiva, prescritiva, né, que é no caso de vocês, né? Então, a gente há algum tempo nós estamos trabalhando aí na possibilidade de nós termos essa parceria, em especial, né? A Visual agora está, o HIT, na verdade, né, com a plataforma HIT está entrando muito na área de saúde, né, tem lá uma série de equipamentos que são feitos manutenção por empresas terceiras, né? Sim. Então, criar um hospital conectado 4.0, por exemplo, para gerir ali toda aquela parte de infraestrutura, seja sistemas de água, sistemas de energia, sistemas HVAC, né, equipamentos médicos, né, você vai ter um prestador de serviço ou uma gestão interna dessas ordens de serviço. Então, por isso que as plataformas se conectam aí. Em especial, essa questão do IoT também para monitoramento de ambientes ou Sim. monitoramento de sistemas de água, sistemas de gases, né, que nós temos lá dentro do HIT, cadeia fria, assim por diante. Isso também conversa muito com a solução de vocês. Tá? Como é que vocês entendem que vocês têm uma solução que vocês já atuam na área hospitalar, né, com alguns clientes que são da área de saúde, não hospitalar? Sim. Como é que vocês enxergam essa atuação conjunta aí do HIT e da Field Control? É isso que eu acredito para o futuro, né? Assim, então, hoje, muitas vezes as manutenções, elas são feitas de maneira corretiva quando o problema já aconteceu, né? E aí, nesse cenário, você tem ali uma série de perdas que eventualmente aconteceu para aquele determinado local. Então, né, com isso, o que a gente enxerga é realmente essa predição. Então, conseguir capturar as informações dos equipamentos, né, e uma vez entendendo que há um potencial problema, a gente conseguir já enviar um técnico para poder fazer esse atendimento. Então, essa conexão entre esses dois universos, né, da leitura dessas informações, desses equipamentos e a predição, que hoje o HIT consegue, né, fazer isso muito bem, né, junto com a gestão dessas equipes de campo e a rapidez do atendimento e permitindo com que esse equipamento, né, não cause nenhum tipo de problema, com certeza é uma grande vai causar uma parada daquela função que ele exerce para interromper um serviço, um processo produtivo, algo assim, né? E quando a gente pensa num hospital, a gente está falando de vidas, né? Então é fundamental que isso não aconteça. E tem uma régua de priorização também, né? Níveis de urgência de atendimento, dependendo da gravidade de um possível problema. A plataforma HIT ela faz esse tipo de classificação, né, do tipo de problema que você tem. Uma coisa que a gente tem, o Rafa, dentro da plataforma HIT, quando ela está monitorando um ativo, né, seja de TI, né, quando a gente está falando de equipamentos, né, de infraestrutura hospitalar, equipamentos, né, de parte de produção, né, a gente tem dois relatórios muito interessantes ali dentro, que a gente chama de relatório de confiabilidade. É o tempo médio entre falhas do equipamento e o tempo médio de recuperabilidade. Legal. Todo mundo quer que o tempo médio entre falhas seja alto, né? E o de recuperabilidade seja, né, o menor possível. Sim. E aí a gente consegue desenhar uma estrutura organizacional que vem derivada ali do que nós chamamos de serviço de TI, uma estrutura organizacional onde você tem uma função ou um processo que ele depende de um conjunto de outros ativos. E a gente calcula também o tempo médio entre falhas daquela função, baseado no funcionamento desses ativos. E quando há uma quebra ou alguma coisa assim, a gente sabe exatamente qual é o ativo que é o ofensor e qual é a funcionalidade, qual é a variável daquele ativo que foi o ofensor. Isso de forma gráfica, né? Isso gera SLA, gera uma série de coisas. Inclusive a própria plataforma HIT ela calcula se o cliente o tiver, na verdade, ela não faz esse cálculo, mas se o cliente o tiver, quanto é o custo de parada daquela função, daquele procedimento, a plataforma HIT já calcula para ele qual é o impacto financeiro, né, sobre os downtimes daquela operação, vamos colocar assim. Cara, isso é fantástico. Rafa, agora isso é nativo dentro da plataforma. Tá? Onde que assina aqui para comprar?
Fantástico, hein? Fantástico, meu. Muito bom. Isso é bem bacana, cara. Agora, assim, para ambos, né? Sim. Assim, a gente tem várias tecnologias emergentes aí no mercado, umas já mais posicionadas, outras muito mais de conhecimento e de uso no dia a dia de pessoas e organizações. A gente está falando de IA generativa, nós estamos falando de IA, de aprendizado de máquina, nós estamos falando de analytics, blockchain, seja lá qual for. O que vocês estão planejando? Como é que vocês veem isto para o dia a dia de vocês lá na Field, no produto de vocês? Pra gente, inteligência artificial, assim, não é uma moda, né? É algo que realmente veio para poder revolucionar a nossa história, né? Acho que como humanidade. Então, assim, acho que a gente passou por algumas das transformações, né? Seja lá do computador pessoal, mais recentemente, do próprio smartphone, né? E da popularização do smartphone. E eu tenho certeza que inteligência artificial é um tema que vai mudar realmente a humanidade nesse sentido. Então, a Field está olhando muito para isso. Tanto para os nossos processos internos, então para o nosso dia a dia, a maneira como a gente, né, lida com as nossas atividades, buscando realmente fazer mais e melhor, né, com o mesmo time, né, então conseguir realmente empoderar, dar mais agilidade. Agora, em relação ao nosso produto, a gente também está olhando muito fortemente. Aí vai desde uma situação como corrigir uma ordem de serviço que um técnico está preenchendo em campo. Então, facilitar o dia a dia do preenchimento dele, onde ele basicamente ali, né, pensa no técnico ali. Sim. Muitas vezes ele usava ali, escrevendo no papel, ali no smartphone a gente poder facilitar a escrita disso, a descrição disso. Então, desde algo tão simples quanto isso, de fazer esse preenchimento e correção de uma maneira muito ágil, muito fácil para ele, até a gente usar esses algoritmos para melhorar toda a dinâmica de roteirização, conseguir fazer com que o gestor basicamente não precisa mais fazer nenhum tipo de despacho de serviço. Ele vai assistir, né, a operação dele e toda a parte operacional ser feita de maneira, né, considerando ali, utilizando inteligência artificial. Então a gente está olhando muito para esse tema, é um assunto que a gente está assim, se aplicando bastante e é uma temática muito forte dentro do nosso time de produto. Legal. E a gente falando sobre produto, né, mas falando sobre processos internos e contar com a inteligência artificial ao nosso favor. Por exemplo, eu sou diretor comercial. Para mim é super importante saber e conseguir entender a qualidade, né, do meu contato, desde o meu primeiro atendimento, ou do atendimento dos executivos de contas, se tem oportunidade de melhoria. Então, por exemplo, a gente está analisando também como que a gente pode trazer isso ao nosso favor, ao ponto de conseguir traduzir isso e dar uma nota e dar um feedback em tempo real, porque é um trabalho muito maçante de você descer no micro para pegar ligações, para ver e acompanhar. A gente não vai conseguir estar o tempo todo, não é nem escalável. Né? Sim, então sim. Tem muita oportunidade nessa esteira também para a gente fazer mais e melhor. Cara, assim, vou falar aqui para vocês algo que eu fui impactado num evento ano passado, até estava com o Henrique, que é meu filho, trabalha comigo lá, que ele é o líder de desenvolvimento. A gente estava num evento e nós vimos ali uma aplicação, né, do ChatGPT. Legal. E eu falei, cara, ficamos tão assim, falei, puta merda, a gente tem que levar isso para a empresa. Então, no planejamento estratégico deste ano, eu acho que o principal projeto estratégico que nós temos para executar é a aplicação de IA generativa para aumentar a produtividade da empresa. Legal. Olha a nossa ideia, né? Que a gente falou, da mesma maneira que você chega dentro da empresa, você recebe uma senha, um usuário de acesso, você recebe um endereço de e-mail, cara, você deve receber o seu prompt, o seu assistente treinado para você trabalhar, né? O Lisboa tem feito, cara, muito uso, né, de vários prompts, né, de IA para o trabalho dele no Sim. dia a dia. Mas meu financeiro também pode fazer, meu time de desenvolvimento pode fazer. Então, a aplicação desse tipo de coisa para quem lida com conhecimento e lida com produtividade, na minha visão, que foi o principal capitaneador disso dentro da empresa, isso tem que ser aplicado no dia a dia das empresas. Nós colocamos isso como um dos principais projetos estratégicos nosso para este ano dentro da empresa. Agora, aplicando a plataforma em si, como nós lidamos com captura de eventos, que sejam eventos de erro, sejam eventos de boa funcionalidade, de vários tipos de ativos. Vamos nos ater aqui agora à questão do Oracle, por exemplo. Sim. Cara, eu posso criar o meu GPT,
né? Eu posso criar ali, treinar meu GPT para que eu possa tratar esses eventos para o meu time. Isso já acontece hoje dentro da plataforma. Nós temos um painel, né, ali que a gente faz o painel de gestão de eventos. Nesse painel de gestão de eventos tem a Ritinha aqui, né? Porque a Rita, ela é a persona digital que assina as automações dentro da nossa plataforma. Então, ele tem lá um Rita me ajuda. Então, aquilo que a galera faz de forma um pouco mais empírica, que vai lá no ChatGPT, faz um código, me dá um exemplo de código, o que é esse erro, a gente está fazendo de forma automática dentro da plataforma, né? E isso vai para o mercado em breve. Então, são duas questões de aplicações que a gente fez, mas eu fiz questão de falar essa questão de usar IAs generativas, não estou falando nenhum nem outro, mas IAs generativas para a parte produtiva dentro das empresas. Até escrevi um artigo esses dias que eu publiquei no LinkedIn falando sobre isso, né? No final até termino lá, bora pegar os nossos prompts e começar a trabalhar, né, cara? Sim. Bacana. Você fez o artigo ou você pediu para o prompt? Agora sim. Ficou até vermelho. Não fiquei vermelho não, cara. E eu tenho lá vários que eu já iniciei, né? Esse aí em especial eu escrevi, mas tem vários que eu já iniciei e que eu vou publicar lá, né? Escrito pelo ChatGPT, com orientação do Rafael de Rico. E eu tenho vários que estão lá prontos, estão lá encaixados lá para a gente poder fazer isso. E não há demérito nisso, cara, porque na verdade a grande questão é como que você usa isto, né, para que você seja mais produtivo no seu dia a dia. Você pegou um tema importante, que a gente precisa derrubar essa barreira do demérito em relação à utilização. Muito pelo contrário, você tem que usar a ferramenta. Né? Então você não pode deixar de usar isso se isso vai realmente ampliar a sua produtividade. Então isso é algo que precisa, né, dentro do nosso dia a dia ser desconstruído para que a gente possa construir produtividade com e cara, os ciclos tecnológicos, os ciclos de inovação, que, né, estão todos aí, que todo mundo conhece, há vários estudiosos falando sobre ciclos tecnológicos. Os ciclos tecnológicos, eles abarcam tecnologias que não adianta, não há retrocesso, não tem como tirar isso do nosso dia a dia. O que acontece conosco? Nós temos mais que nos adaptarmos aos modelos de negócio. Você esteve no Vale do Silício. O Vale do Silício, ele exporta, além de tecnologia, ele exporta muito condições e modelos de negócio inovadores. E aí, quando há um modelo de negócio inovador, há uma transformação naquela sociedade. Atrás dessa transformação nos modelos de negócio, começam a vir modelos políticos, modelo de rearranjo social, e assim por diante. Isso é o que a gente vive hoje no nosso dia a dia. Então, né, IA não vai tirar o emprego da galera como um todo, como todo mundo pensa. Porque às vezes eu vejo em alguns lugares por aí, entrei outro dia numa loja, tinha numa televisão lá, IA vai acabar com 47% dos empregos do mundo. Uma irresponsabilidade. Agora, que vai transformar como as pessoas trabalham, a tecnologia faz isso. Você acabou de falar, o produto de vocês é uma transformação cultural dentro das empresas, como as empresas, né, vou me ater aqui, que fazem manutenção em campo, só para exemplificar, mas é uma mudança cultural. O cara fazia antes no papel e agora ele faz aonde? No smartphone. Mudar o modo, né? E você está falando de usar tecnologias aqui para aprimorar esse processo, e principalmente o que você falou aí, Duda, a questão de IA, né? Então, esse é o caminho que eu acho que acontece e vai continuar acontecendo com as sociedades mundo afora, né? Mas legal, senhores. Se vocês pudessem olhar para a Field daqui a 10 anos, o que vocês veem? 10 anos é bastante tempo, né? Mas a gente tem uma visão de quando você chamar de fato um técnico na sua casa, é que ele utilize realmente o Field Control. Então a nossa visão é ser a referência, né, quando o assunto é prestação de serviço em campo do ponto de vista de tecnologia. É para lá que a gente está olhando. A gente ainda, né, atinge... por mais que a Field hoje é bastante robusta e relevante dentro desse mercado, a gente sabe que a gente tem um espaço muito grande para poder ainda, né, crescer, né, e se desenvolver. Então, um mercado realmente, né, que cada vez mais a gente tem mais comodidade dentro da nossa casa e naturalmente a gente vai ter mais serviços também acontecendo. Então, em função disso, a nossa visão é ser isso, ser a principal referência. E um segundo ponto é ter muitas pessoas prósperas para a gente poder desfrutar de tudo isso também e ver o nosso time crescendo. Né? Uma vez que a gente entende que uma empresa grande é feita por gente grande, então é ser um grupo também muito grande. Legal. Com certeza, eu vou bem nessa esteira, né? Para mim, sempre eu gosto de voltar falando sobre pessoas. Acho que um grande aprendizado que eu tive, não só no MBA, mas na experiência que eu te control, é uma capacidade muito grande que a gente tem de desenvolver pessoas.
O bom líder, ele é um bom líder porque ele tem uma capacidade de desenvolver novas lideranças. Aprendi com o Du. O Du é meu líder. E que fui inspirado por ele em me tornar um bom líder também. E hoje eu estou inspirando outras pessoas a já se tornaram novos líderes. Então, à medida que o negócio prospera e se torna grandioso, não tem como não pensar em diversos fielders ao nosso redor tão grandes quanto, tão realizados quanto, tão bem-sucedidos quanto. Então, acho que essa é a resposta para os 10 anos. Legal. Agora, uma pergunta vai de cunho pessoal. Como é que vocês equilibram aí? Pô, você tem várias atividades no pessoal. O Edu aí é Iron Man, velho. Como é que vocês equilibram essa questão de vida pessoal e objetivos pessoais aí com as atribuições de executivas dentro do negócio de vocês? E algum método para vocês adquirirem conhecimento, alguma coisa assim? Assim, como a gente leva isso para dentro da organização, para a gente a vida é muito sistêmica, então a gente se preocupa bastante realmente nesse equilíbrio. O esporte, ele para mim realmente é a base, e ele permite assim, uma série de aprendizados que refletem muitas vezes dentro do universo também profissional. Então até o próprio fato, né, de você fazer uma prova de Ironman, é uma prova que ela vai exigir uma série de habilidades, de disciplina, né, de fazer uma boa nutrição. Então, o esporte, queira ou não, ele acaba forçando você a ter, né, esse tipo de habilidade. Então, essa é a base para mim, assim, acho que eu sempre acordo, a primeira coisa que eu vou fazer é o esporte, e dele, depois, né, vem uma série realmente de habilidades que, na minha visão, acaba refletindo numa vida equilibrada. E compartilhar isso é importante. Por um tempo eu andei muito low profile no meu Instagram, e na época eu estava morando no Canadá, e aí eu vim pra cá com uma energia diferente, com uma capacidade... Bom, São José do Rio Preto é maravilhoso, para você que está vendo, não conhece ainda, deve conhecer. Porque Rio Preto é maravilhoso, né? A gente tem um clima muito agradável, é super seguro, tem N lugares para fazer esporte ao ar livre, e eu adoro. E quando você olha São José do Rio Preto, aí nas avaliações, indicadores de qualidade de vida, cidade para morar, prosperar, São José do Rio Preto está sempre no topo aí no Brasil, né? É sensacional. Então, poxa, isso já é um grande ponto a favor para a gente ter o Du falou sobre vida sistêmica e se atentar para coisas no dia a dia que acabam nos potencializando. Se for para o trabalho, vai nos potencializar no trabalho. Então, de manhã também, a primeira coisa que eu faço, eu corro, de vez em quando a gente corre juntos, dou um pau no Edu. Cara, Iron Man é difícil, né, cara? Eu vejo às vezes ele e o Fábio Caetano pedalando, correndo, nadando. É inspirador. E aí, e levar isso, falar sobre isso é importante. Então, por exemplo, assim como a gente se provoca de dentro para fora, né? A gente comentou sobre inteligência artificial. No final do ano passado, a gente fez um field hack, um field hackathon lá na Field, que foi sensacional. Legal. Tivemos pelo menos 8 ideias grandiosas. Dessas 8, com certeza a gente vai aplicar 4. Um pouco do que você falou também. Com certeza a gente vai replicar algumas coisas parecidas, já estão no nosso projeto também. E para o esporte também a gente fomenta. Então, com grupos de corrida, com participação também e fomento, com benefícios para a pessoa poder fazer uma atividade física numa academia, etc. Então, exemplo sempre de dentro para fora. Eu acho que é muito importante isso. Não no esporte, acho que espiritualidade também a gente sempre comenta e tenta levar bons princípios. Mas a questão do esporte em si, ele te proporciona a pensar fora da caixa, criar novos objetivos. A gente estava falando do Iron do Edu, né? Então, inspirado no Iron, por exemplo, esse ano eu planejei, vou fazer um hiking, eu vou subir uma montanha lá na Bolívia, e no Illimani, lá em junho. E para mim vai ser uma desconstrução, e eu tenho certeza que uma ação assim no dia a dia, a gente comentando sobre aquilo, também incentiva as pessoas a pensarem diferente e correrem atrás de outros objetivos, talvez não só no trabalho, mas vai repercutir para o trabalho. Então, é um pouco do que a gente leva para a vida. Bem legal, né? Porque o esporte também, ele, óbvio, corpo sã, mente sã, né? Então, o esporte é muito importante na vida das pessoas, no dia a dia. Aprende a ser mais competitivo, aprende a estar mais ativo, né? Eu já pedalei bastante, né? Minha vida esportiva sempre foi com futebol, né? Sempre brinquei com futebol, né? Não fui profissional, mas
era um gosto muito grande. Depois, de um determinado tempo, passei a pedalar, né? Pedalei bastante mountain bike, conheci, né, vários lugares, né, na nossa região, no Brasil, pedalando. E atualmente estou no beach tênis, treino e jogo beach tênis, né, e vou torneios, esse tipo de coisa. Não sou um profissional, mas é algo que eu vou lá e sim, você tem que criar estratégias, tem que criar estratégia para o jogo, você tem que se preparar. Então, isso tudo vai deixando a gente mais ativo, vai deixando a gente mais focado no nosso dia a dia. E é a nossa fonte também, né? Trabalha, você vai lá e você tem aquela parte do estresse, né? Que você também ali você pode regular um pouco esse tipo de coisa. Sim. É bem legal, cara. Descompressar é necessário para que a nossa mente continue tendo também uma potência para agir com criatividade, né? E força bons hábitos, né? Força bons hábitos, então, isso é legal. Bons hábitos. Você não vai conseguir, por exemplo, lá praticar o esporte se você estiver comendo mal. Então, isso naturalmente vai forçar você a se alimentar melhor. E aí seu corpo vai estar melhor. E aí, naturalmente, sua mente também vai estar melhor. E aí, ou seja, é um ciclo virtuoso. Então, a base, né? Realmente, eu penso sobre o esporte como a base e a primeira ação que eu faço no dia, porque dali deriva uma série de bons hábitos. E o ser humano, o homem, ele é dependente, né, de hábitos, sejam eles bons ou ruins. Se você praticar bons hábitos, obviamente você vai, né, ter mais sucesso naquilo que você está se propondo a ter mais saúde, ser um melhor pai, ser um melhor amigo, ser um melhor namorado, ser um melhor empreendedor, né, e deixar uma marca positiva, uma pegada bem positiva na sociedade em que você vive. E falando nisso, né, Edu, assim, a gente trabalha lá na PET, que é a Associação dos Profissionais de Empresas de Tecnologia da Informação. E muitas vezes nós estamos lá nos nossos compromissos, eu vejo o Edu falando, não, cara, eu tenho que ir embora porque amanhã cedo eu vou treinar. na parte da é isso aí. Muito legal. Senhores, estamos caminhando aqui para o final do HitCast. Puta, bate-papo bacana. Eu gostaria de uma mensagem de vocês, né, principalmente para aqueles que estão interessados em empreendedorismo, seja lá em que área for. Gostaria que vocês deixassem uma mensagem para o pessoal. Tá, eu vou puxar. Bom, principalmente para o jovem, né? A gente conversa muito com o pessoal, o pessoal da FATEC, né? Por exemplo, tem muito fatecano lá que trabalha com a gente. Acreditem nesse setor da tecnologia, é um ambiente muito fértil para quem tem grandes sonhos. E se você atrelar isso com uma verdade no teu coração de fazer a diferença, nada vai te segurar, cara. Você é capaz de tudo. Legal. Eu acredito que, assim, dentro da minha jornada, né, para depois poder empreender, eu passei por algumas empresas e ali eu também foram boas escolas, né, tanto lá na MCOM, que a gente comentou, depois na corretora, que foi, né, uma empresa que cresceu de maneira acelerada, muito grande, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas também muito, muito inteligentes, assim, que já tinham muita experiência. Então, assim, a dica que fica para, de repente, para quem queira também, né, empreender, é entrar dentro de uma empresa que proporcione, né, esse espaço de aprendizado, de desenvolvimento, e porque tudo isso também ajuda. Então fica já o convite também, para de repente para quem está assistindo, conhecer mais da Field Control, um espaço que realmente a gente lá quer criar ambiente fértil para desenvolver pessoas. Então fica realmente esse convite. Se você também for gestor de equipes, possuir equipes em campo, serviços, manutenções, né? Não deixe de consultar também a Field. E muito obrigado, viu, Rafa, por essa oportunidade aí desse bate-papo. É isso, cara. Foi incrível ter vocês aqui. E se o pessoal quiser encontrar vocês aí nas redes sociais, onde que eles se encontram? Bom, meu LinkedIn é Rafael Bernardes. Você consegue me achar? Rafael com PH, meu nome. Meu Instagram é Rafael Bernardes também. Rafael com PH, meu nome. Meu e-mail é Rafael com PH. Eu sou assim. Rafael@fieldcontrol.com.br. Será um prazer aí de se relacionar. O meu não tem PH, tá? Só procurar por Eduardo Santos lá no LinkedIn, é a rede que eu tô mais ativo. E aí dali pode me chamar e a gente faz um bate-papo. Pô, moçada, incrível mesmo. Obrigado por esse bate-papo, obrigado pelo tempo de vocês aqui, né, promovendo aí essa questão, né, de cultura de inovação, cultura de empreendedorismo e, obviamente, se vocês criaram um produto tecnológico, né, com a base tecnológica, uma arquitetura tecnológica muito sólida. Eu quero aqui fazer um agradecimento para vocês, né, porque quando nós passamos e
tivemos lá, vencemos o edital de tecnologias 4.0 do FINEP, nós havíamos proposto nós mudarmos o core do HIT, passarmos para uma arquitetura tecnológica baseada em microserviços, né, e ali, né, trabalhar com Node, né, mudava completamente a nossa arquitetura como produto. E, poxa, o Luiz e o Edu, né, abriram a empresa, abriram, né, o relacionamento. Então, vocês ali, naquele momento, colocaram para a gente tudo que vocês sabiam sobre arquitetura tecnológica, e eu acho que esse espírito colaborativo de vocês é muito legal, cara. Puta, e eu paguei só com 2 garrafas de vinho, cara, ficou muito barato. Que eu mandei para vocês. Foi um vinho maravilhoso. Tá valendo. Que bom que você e o Luiz gostou. Ô Rafa, você não estava aqui na época no Canadá, então acabou não dando certo de você tomar o vinho, mas a gente pode combinar uma outra hora. Com certeza. Senhores, muito obrigado mesmo por esse bate-papo. E você que ficou com a gente até agora, aqui no final do HitCast, muito obrigado pela sua audiência. O HitCast é um oferecimento do HIT, que é a melhor e mais completa plataforma de monitoramento de ativos de TI, TA, TO, APS e IoT do mercado. Se você ainda não conhece, nós vamos deixar o link aqui, como eu já falei no começo. Vai lá e saiba um pouco mais sobre o HIT. Um abraço e até o próximo HitCast.